Boa noite, a paz do Senhor a todos os irmãos do setor Belém. Bem-vindo ao grupo de apoio à escola dominical chamado de GAED. Como eu havia prometido aos irmãos, nós estamos gravando o vídeo para compartilhar, para ser olhado pelos professores de classe adulta, para ter um padrão, assim, uma forma, não precisa ser exatamente igual, mas que não fique preso à revista, né? Porque os nossos irmãos acordam cedo, trabalham a semana toda e o dia de domingo que eles tiram para descansar, eles vão à escola dominical para ouvir uma lição que seja agradável, que seja de bom proveito. E para isso precisa ter algumas iniciativas como didática, metodologia. Isso é muito importante para quem está na área do ensino. Então, desejo a todos que tenham uma boa jornada conosco nessas aulas, pré-aulas da Escola Dominical. E nós vamos estudar no dia de hoje a lição de número 1, que vai ser lecionada no dia 4 de janeiro de 2026, no próximo domingo. O texto áureo diz: "Este é o meu filho amado em quem me comprazo", Mateus 3:17. A verdade prática, a doutrina da Trindade é central, a fé cristã, um só Deus em três pessoas que coexistem e atuam harmoniosamente na obra da redenção. Então, a introdução, nós colocamos que o nome Trindade não existe nas Escrituras. Você não vai achar de Gênesis a Apocalipse a palavra Trindade, mas ela está inserida em várias passagens bíblicas. Por exemplo, em Gênesis 1:26, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Então aqui está inserido na palavra façamos. Depois a nossa imagem, está no plural. Então façamos é Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. Eia, desçamos e confundamos ali a sua língua, para que não entenda um ao outro a sua língua. Gênesis 11, versículo 7. Então, mais uma vez, desçamos e confundamos, está no plural, está relacionado ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Portanto, ide fazei discípulos de todas as nações, batizando-as no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, que está em Mateus 28:19. Mais uma vez aparecem as três pessoas da Trindade. Não crês que eu estou no Pai e o Pai está em mim? João 14:10. Jesus dizendo: eu estou no Pai e o Pai está em mim, mostrando mais de uma pessoa. Eu e o Pai somos um, Jesus diz, que está em João 10:30. Eu e o Pai somos um. A graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo sejam com todos vocês, segundo a carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 13, versículo 14. É a bênção trinitária. Então, aí mais uma vez está mostrando o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Pois há três que testemunham: o Espírito, a água e o sangue, e os três são unânimes. Em algumas outras traduções adiciona o Pai, a palavra, o Espírito Santo, e esses três são um. Há um só corpo e um só Espírito, um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos. Efésios capítulo 4, de 4-6. Todos esses textos mostram a realidade da Trindade divina em um Deus trino. Isso é, Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, mas é um só Deus.
No batismo de Jesus, por exemplo, o filho desce às águas. Todos nós conhecemos essa história. Jesus já estava com seus 30 anos de idade, ele foi até João, que era seu primo em terceiro grau, porque Isabel era prima de Maria, Maria mãe de Jesus, e Isabel mãe de João. Ele na verdade chamava João, depois foi chamado de João o Batista, e por final juntaram a palavra Batista a João, ele passou a se chamar João Batista, que era primo em terceiro grau de Jesus. Naturalmente, anos antes, quando jovens, eles deveriam ter se conhecido, né, pelas famílias unidas, mas como era para se cumprir toda a Escritura, João Batista veio como precursor, isso é, aquele que vem abrindo os caminhos, as veredas, para que quando Jesus chegasse já havia um caminho para se trilhar por ele. E Jesus desce até o Rio Jordão para ser batizado pelo seu primo em terceiro grau, João Batista. E todos nós conhecemos a história, né? Jesus não deixou que João desistisse, disse que era para se cumprir a justiça, e João Batista batiza Jesus. Quando Jesus está saindo da água, o Espírito Santo, em forma corpórea de pomba, desce sobre ele. E o Pai, ele fala em voz audível para que todos ouvissem: este é meu Filho amado, em quem me comprazo. Em outras palavras, em quem eu tenho prazer. Então aqui mais uma vez aparece a Trindade divina. O ponto 1, essa foi a parte introdutória. O ponto 1 diz a revelação trinitária no batismo de Jesus. Então o batismo do Filho, a obediência de Cristo, né? João, filho de Isabel e Zacarias, né? Já falamos do parentesco. João começou a pregar sobre o arrependimento, né? Após as pessoas se arrependerem dos seus pecados, eram batizados em águas no Rio Jordão. Começou a ser chamado de João Batista, porque batizava, como eu já expliquei, né? A palavra baptizo vem do grego, quer dizer imersão. Jesus vai até João e ele é batizado, conforme nós já falamos. O número 2, aí a descida do Espírito Santo, a unção para o ministério. Então todos nós precisamos da unção do Espírito para exercer o nosso ministério. É impossível exercer o ministério e que seja eficaz sem unção do Espírito Santo. E Jesus também, como homem, aconteceu isso, né? Quando o Espírito veio sobre ele, ele começou a exercer o seu ministério aos 30 anos de idade, que era uma idade que o sacerdote poderia exercer a sua função. O pai disse: esse é meu filho amado, uma confirmação para todos que ali estavam presentes, né? Porque as pessoas ainda não conheciam, né, a obra messiânica, né? Jesus, ele foi batizado para depois iniciar o seu ministério, e todos nós sabemos que o primeiro milagre de Jesus foi em Caná da Galileia, a transformação de água em vinho. Nós também temos que colocar aqui que o batismo, o momento do batismo não é arrependimento de pecados. Não é também sepultamento de pecados. Tem pessoas, igrejas, que acreditam que naquele momento os pecados daquelas pessoas estão saindo do corpo na hora do batismo. E por isso se batiza em rio, para que os pecados vão embora, né? Então é uma crença errônea, porque muitas pessoas elas querem interpretar as escrituras de uma forma muito literal, e às vezes não é assim que se interpreta, às vezes está de forma mais figurada, mas a pessoa primeiro se arrepende dos seus pecados, o sangue de Jesus entra em evidência, lavando toda a sua alma, deixando branca como a neve,
O Espírito nela faz nela morada, isso é o selo do Espírito Santo. Quando ela já está congregando, ela está convicta do que ela quer, então ela vai ser batizada. O que é o batismo? O batismo é o sepultamento do velho homem. Isso é uma confissão de fé pública, onde ela diz que quer realmente seguir a Jesus. O batismo é simbólico, tanto é que o apóstolo Paulo disse: não sejais ignorantes acerca dos nossos pais, que foram batizados na nuvem, no mar e em Moisés. Veja como é simbólico se hoje nós falássemos isso, que alguém foi batizado em um líder, nele, seria uma loucura, mas foi Paulo quem disse: não sejais ignorantes acerca dos nossos pais, que foram batizados na nuvem, foram batizados no mar e em Moisés. Então, por ser simbólico, tem pessoa que vai ao batismo, sai dele e continua fazendo as mesmas coisas. Então, para ela, não surtiu efeito o batismo. Ela, na verdade, não está convertida, ela está simplesmente convencida. Então, o batismo não é arrependimento de pecado, não é sepultamento de pecado. O batismo é sepultamento do velho homem e uma profissão de fé que realmente vai seguir a Jesus como seu único e suficiente Salvador, obedecendo às doutrinas bíblicas, à igreja e ao ministério. Então depois nós vemos aí o número 3, a voz do Pai, a aprovação celestial. Imagine o assombro que todos tiveram, ouvindo uma voz que vinha do alto, mas ninguém podia ver, porque ser humano algum pode ver a Deus. Moisés uma vez quis ver a Deus, Deus falou para ele ficar na brecha, e ele passou rápido, e Moisés só viu aquele vulto passar assim, porque nenhum homem pode ver a Deus e continuar vivo, então não se pode ver. Então eles só ouviram a voz da confirmação. Deus não pode ser visto por meros mortais. Era a manifestação da Trindade dando o aval para que ninguém ficasse com dúvidas que Jesus era o Messias. Então Jesus é a primeira a sair da água, né? A primeira pessoa a sair da água, o Espírito desce sobre ele e o Pai diz: esse é meu Filho amado em quem me comprazo, confirmando assim a Trindade divina. 3 pessoas, porém um só Deus. O número 2 é a distinção e a unidade das pessoas divinas. Então, a unidade e distinção pessoal. Deus é uma só essência, do grego ousia, porque o O ali não se lê. Ali é o encontro vocálico no grego de ômicron com Y, e quando existe esse encontro vocálico, o ômicron é mudo, então se lê ousia. Em 3 pessoas distintas, Pai, Filho e Espírito Santo. Quem é maior? O Pai, o Filho ou o Espírito Santo? Então a resposta: ninguém é maior, porque é um só Deus. São 3 pessoas distintas, mas são 3 em 1. É o Deus Trino. É um só Deus em 3 pessoas distintas, que trabalham em conjunto, né? Não existe diferença entre eles, apenas funções diferentes. Então o Pai planeja e elege, que está em Efésios 1:4. O Filho executa a obra expiatória, que está em João 3:16, porque ele amou o mundo de tal maneira que deu seu único Filho para aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. E o Espírito Santo aplica os benefícios da salvação, que está em Tito 3 e versículo 5. O número 2 é a pluralidade na unidade no Antigo Testamento. A pluralidade da unidade aparece no primeiro capítulo de Gênesis, quando diz: no princípio criou Deus os céus e a terra. Em hebraico é Bereshit bara Elohim et ha-shamayim
Vet Haaretz. Quer dizer, quando fala ali Elohim, está falando Deus no plural. Isso é, Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. O verbo posterior está no singular, que é bará, né? Bará quer dizer criou, mas esse bará criou do nada. Não tinha nada. Deus criou do nada, simplesmente pela sua palavra, haja. Esse é o Deus que nós servimos, né? E Elohim é Deus no plural, como nós já falamos, falando da trindade divina, e ao mesmo tempo nós entendemos a pluralidade na divindade. O terceiro ponto aí, a trindade explícita no Novo Testamento. A trindade não é três deuses, não somos politeístas, né? São três pessoas distintas e o mesmo Deus. A Bíblia diz, segundo a presciência de Deus, nós fomos eleitos em santificação do Espírito para a obediência e a aspersão do sangue de Cristo. Está em 1 Pedro 1:2. Essa tríade, Espírito, Senhor e Deus Pai, reflete ativamente, obviamente, a estrutura tributária da divindade. É trinitária, né? Ali está escrito tributária, mas eu vou corrigir. É trinitária. Quando se escreve, às vezes muda um pouco. Terceiro, a relevância da Trindade para a fé cristã. Número 1, desenvolvimento doutrinário da Trindade. O Concílio de Nicéia 325 depois de Cristo, D minúsculo, ponto C maiúsculo, proclamou que o Filho é da mesma substância, do grego homoousios, do Pai, condenando a ideia de que ele fosse uma criatura exaltada. O Concílio de Constantinopla, 381 depois de Cristo, completou a formulação trinitária ao afirmar a divindade do Espírito Santo. Então aqui está explicado que existe realmente uma questão doutrinária da Trindade, né? Não é só uma questão de crença, é uma questão doutrinária, porque a doutrina ela está relacionada a várias passagens bíblicas dizendo a mesma coisa. E é isso que a nossa Igreja Assembleia de Deus adotou. Nós acreditamos na Trindade divina. Existe o Deus Pai, existe o Deus Filho e existe o Deus Espírito Santo. Eu vou deixar claro aqui que Jesus nunca foi gerado. Existe um texto em Salmos 2:7 que fala sobre hoje te gerei, mas se você observar aquele salmo, ele está se referindo ao salmista, tá? Jesus não foi gerado. Então nós vamos fazer aqui uma pergunta filosófica, ou mais do que uma, para chegarmos a uma resposta lógica. Se Jesus fosse gerado, criado, ele seria criatura e não criador. Então nós temos que fazer as perguntas filosóficas. Por exemplo, Jesus é Deus? Se a sua resposta for sim, e creio que seja, por isso você está aqui, né, para dar aula na escola dominical, sim, Jesus é Deus. Deus foi criado ou sempre existiu? A sua resposta tem que ser que ele sempre existiu. Então, se Jesus é Deus, ele nunca foi criado, né? Quem foi criado foram os anjos, fomos nós, né? As plantas, os animais, enfim. Mas Deus não, Deus sempre existiu. Então, Jesus nunca foi criado. Eu vi uma ilação aí na revista, passa um rabisco em cima disso aí, tá bom? É alguma coisa que o comentarista deixa aí, mas
Não é que Jesus foi gerado, porque gerado diz criado, né? Então não é assim não, ele sempre existiu, ele é Deus. Por isso nós acreditamos na Trindade divina. É disso que a revista está falando. Então, 2 implicações doutrinárias. A negação da Trindade resultou em heresias. Eu já dei aula de heresiologia por muitas vezes, dei aula por 25 anos, tanto no Brasil como fora dele. Então, existem muitas heresias concernente a isso. Uma delas é o triteísmo, que é a crença em 3 deuses separados. Quer dizer, o Deus Pai, o Deus Filho e o Deus Espírito Santo, mas de forma separada. 3 deuses. Então nós não acreditamos desta forma. Nós acreditamos em um só Deus, em 3 pessoas distintas. A segunda heresia é o unitarismo, que afirma que somente o Pai é Deus, negando a divindade de Cristo e do Espírito Santo. Então nós não acreditamos assim. Nós acreditamos na divindade do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E em terceiro lugar, o unicismo, né? Que é a crença que Deus é uma só pessoa, né? Não são 3 pessoas distintas, como nós cremos. Eles creem que Deus é só uma pessoa. E como eu fiz um resumo de tudo, né? Eu vou deixar essa matéria para os irmãos após a gravação desse vídeo, para que não fique extensivo e também enjoativo. Eu fiz um resumo geral, mas os irmãos podem alongar, né, os assuntos, debater, colocar perguntas para os alunos. Não dê aula só de uma forma unilateral, só você fala. Não ouve ninguém, não pergunta, não faça assim. Tem que ser a aula bilateral, com participação de todos da escola dominical, porque é uma escola, né? Uma escola onde os alunos têm que participar, têm que fazer perguntas, e o professor tem que se preparar para a aula. Não pode ir de qualquer jeito, tem que tomar tempo, estudar, buscar, né? Para que tenha conteúdo para levar aos irmãos, porque eles acordam cedo, vão para a igreja e querem ouvir algo diferente, porque se for para ler a revista na escola dominical, não precisa ninguém ir para a escola dominical. Por isso, eu tomei a liberdade, falei com os pastores, e nós estamos trazendo essa pré-aula, e vamos fazer isso por esse trimestre, vamos alongar um pouco mais, até que haja uma unidade, né, de como fazer. Que os irmãos depois podem pegar e vocês mesmos desenvolvam. Nós só estamos dando um pontapé inicial de uma ideologia, né, de uma forma de ensino diferente, para não ficar na mesmice, no feijão com arroz, ficar só lendo a revista, porque não é para ler a revista. A revista é para ter uma noção, um norte, mas devemos trazer a aula desta revista, né? Então, na conclusão, compreender a Trindade é de suma importância para manter a fidelidade doutrinária. É bom explicar que doutrina nada tem a ver com usos e costumes, né? Então, a fidelidade doutrinária, doutrina bíblica, doutrina essa que não muda do Brasil para o Japão, do Japão para a China, da China para o México, do México para Portugal, Portugal para a Austrália, da Austrália para a Nova Zelândia. Essa doutrina não muda. O que muda são usos e costumes. E depois, depende muito de região, depende do pastor da igreja. Então, isso é coisa regional, nacional, cultural, mas doutrina não. Doutrina pode ser a cultura que for, ela vai se manter ali em todos os lugares. Essa é a doutrina bíblica. E a Trindade é uma doutrina bíblica. Nós cremos em Deus Pai. Nós cremos em Deus Filho, que veio a esta terra, morreu por nós, né? Entregou-se a si mesmo para que nós pudéssemos ter vida, e vida com abundância. E quando ele foi,
ele rogou ao Pai que enviasse o outro Consolador. Quando fala outro, fala da mesma dimensão, tendo as mesmas condições de realizar aquilo que foi realizado por Cristo. Então, cada passo que nós damos em direção a essa doutrina, nós enxergamos que existe algo muito bem planejado, trabalhado em conjunto pelo Pai, pelo Filho e pelo Espírito Santo. Então, crer na Trindade é crer no Deus que salva e que se manifesta plenamente como Pai, também como Filho e Espírito Santo. A doutrina da Trindade deve ser confessada, celebrada e ensinada com um fundamento inegociável da fé cristã. Ide, ensinai todas as nações. Então, primeiro se ensina, primeiro se discipula, para depois batizar. Batizar, qual é a fórmula do batismo? Batizar em nome do Pai, em nome do Filho e do Espírito Santo. É isso que nós fazemos no momento do batismo. Eu te batizo em nome do Pai, em nome do Filho e do Espírito Santo. São 3 pessoas distintas, mas um só Deus. Deus abençoe a todos. Espero que essa pré-aula ajude você no domingo. Que Deus abençoe você, a sua classe, os alunos que lhe ouvem, para que o nome do Senhor seja glorificado. Fica o meu abraço. Deus abençoe, tenha uma boa noite e sucesso na sua aula, que Deus possa estar sendo glorificado no domingo pela manhã, na Escola Bíblica Dominical. Deus abençoe.